Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sinta-se à vontade, prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai abordar um tópico muito interessante, tá? Mas muito importante mesmo, tá bom? No desenvolvimento de software, tá bom? Então a gente vai trabalhar com condicionais, tá bom? Inclusive eu já vou comentar aqui o código da aula passada, tá? Que a gente trabalhou com array, tá? A gente aprendeu um pouquinho sobre array, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com condicionais, tá bom? Mas vamos lá, condicionais if, else, tá? Ou seja, as instruções condicionais executam ou pula outras instruções dependendo do valor de uma expressão especificada. Essas instruções são os pontos de decisão de seu código, certo? A gente, pessoal, tem três formas de trabalhar, tá? Aqui com if e else, tá? A gente vai ver aqui no decorrer aqui, tá? Da aula, beleza? Mas vamos lá. Ó, a condicional if, tá? É uma estrutura condicional que executa a afirmação dentro do bloco. Se determinada condição for verdadeira ou se for falsa, executa as afirmações dentro de else, certo? Então, bacana, vamos lá. Ó, a gente tem uma sintaxe aqui, tá? A gente vai começar aqui, ó. Que é o seguinte, vamos começar aqui com a forma simples da gente trabalhar com if, certo? Ou seja, aqui dentro tem a expressão. Ou seja, que pode ser avaliada como verdadeira, true ou false como falsa, certo? A gente já viu sobre isso aqui, a gente trabalhou com tipos, tá? Beleza? Então, isso aqui se chama a expressão. Tá? Expressão. E aqui dentro tem a instrução a ser executada dependendo se a condição aqui, ó, da minha expressão for verdadeira, tá? Se dentro aqui da minha expressão aqui, ó, tá? Aqui, for verdadeira a condição, então esse código aqui é executado. Se não for, se for falso, então o else entra em ação, certo? Então é aí que a gente vai fazer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar aqui a brincadeira. Então vamos lá. Eu vou declarar aqui em cima um nome de um usuário, certo? Então let, vou colocar user, que vai receber ok, então aqui eu declarei, tá? Uma variável, uma constante, uma let, tá? User, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Já vamos começar a botar isso aqui para funcionar, tá? Ou seja, o que é que eu vou fazer? Quando eu coloco assim, ó, user, tá? O que é que eu tô dizendo aqui? Então eu tô afirmando, tá? Quando eu coloco assim, essa é uma forma. Outra forma, tem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Depois a gente vai ver isso aí no decorrer, beleza? Então o que é que eu vou colocar? Aí aqui dentro tem o quê? A minha instrução. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, um bloco de código, tá? Eu vou colocar aqui um console.log, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, nome do usuário. Só lembrando que a gente já viu isso aqui, tá, pessoal? Sobre string, tá? Então, depois daqui da string, eu coloco uma vírgula e coloco lá, ó, user, que é para mostrar o nome do meu usuário. Então, o que é que eu tô dizendo aqui, ó? Que se essa condição aqui for verdadeira, se existir esse user, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ele vai imprimir para mim. Se eu for no meu console, deixa eu abrir aqui o meu console, e eu tenho aqui, ó, nome do usuário é John. Beleza. Só que, o que é que acontece aqui? Se eu colocar assim, ó, exemplo, eu não colocar nada, eu colocar aqui só, tipo, simplesmente declarar a minha variável aqui, mas não atribuir um valor para ela. Vamos ver o que é que isso aqui vai dar? Então ele não me mostrou nada, tá vendo, ó? Então não mostrou nada. Por quê? Essa condição, ela não condiz com a realidade, ou seja, user, ou seja, como eu não atribuí nada, então ele pula isso aqui. Então ele pula essa etapa, tá? Então é onde entra o else. Aí a gente coloca else. Se não, aí eu posso colocar uma instrução de código aqui, tá? O console.log. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar nome não existe. Dá nada a ver, mas vamos colocar assim só para exemplo aqui, tá? Se a gente for ver, então perceba que o meu if pulou pro else, ó. A primeira condição não foi verdadeira, então ele pulou para outra, tá? Então, user, o que é que eu tô dizendo? Simplesmente eu declarei, mas eu não atribuí um valor. Então, aqui eu tô dizendo, ó, se user for verdadeiro, então eu imprimo aqui user. Se não, ou seja, se eu não tiver depois ele simplesmente faz isso aqui, tá? Beleza. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um exemplo mais interessante, tá? Mais aqui pro mundo real, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Suponha que você tem um carro, certo? Você sabe que o carro, o motor só vai ligar se você girar a ignição, certo? Ali a chave. Se não, não vai funcionar. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, let. Só lembrando, pessoal, que eu vou usar aqui em inglês aqui, tá? Alguns momentos eu vou usar, tá? Vai receber false. A gente já aprendeu sobre isso aqui, tá? A gente já aprendeu sobre
os tipos primitivos, tá? A gente já aprendeu sobre o true, false, tá? Os booleanos aí, a gente já aprendeu isso, tá? Beleza. O carro também, ele tem um motor, então vamos colocar K, tá? Engine vai receber false. O que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que a minha... quando eu coloco false, significa que é nenhum valor ou zero. Então significa que a minha chave ela tá desligada e o meu motor tá desligado, tá? Tá false, beleza? Ok. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar... Na verdade eu vou colocar aqui, ó, desligado, tá? Então eu vou colocar um string aqui. Não vou colocar nem tipo booleano não, é desligado. Por quê? Aqui vai ficar melhor porque tipo assim, vocês vão ver o que é que eu vou fazer, tá? Então só a chave aqui, se ela ligar, o meu carro vai ligar. Se não, simplesmente não vai. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aí eu vou fazer o if aqui, ó. Agora, presta atenção aqui, tá? Ok. O que eu vou fazer aqui, ó? Se key on. O que eu tô dizendo? Se key on. Significa que eu tô dizendo, se tiver ligado, então faça alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Se ele tiver ligado, então o meu car engine aqui, ó, eu vou trocar o valor de desligado para ligado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, car... Tá? Car engine. Só lembrando que o que tá dentro aqui desse escopo aqui, ó, a gente aprendeu sobre um pouquinho de escopo, tá? Sobre diferença entre valete e const. Quem ainda não viu, volta lá, tá? Aqui fora eu não tenho acesso a meus dados que tem aqui dentro, mas o que tem aqui dentro eu tenho acesso que tá lá fora. Então por isso eu tenho acesso a car engine, tá? Então vai receber agora um novo valor. Eu vou colocar aqui, sei lá, vou inventar aqui, vroom, vou colocar assim, tá? E vou colocar ligou, certo? Ok. Então o que eu tô dizendo? Se a minha chave ela tiver ligada, ela vai para true. Se ela tiver desligada, ela vai para false. Então, o que foi que eu fiz? Eu declarei outra variável aqui e coloquei o carro desligado, o nome desligado. Agora aqui eu faço a condição. Se a minha chave estiver desligada, então simplesmente não vai acontecer nada. Vai pular pro else, que a gente vai colocar ainda. Mas se estiver ligada, ela vai trocar o valor aqui da minha variável kEngine e vai passar para ligado, certo? Aí aqui o que é que eu faço? Console.log. Aí aqui eu posso imprimir o meu kEngine. Por quê? Eu tenho acesso ao que está lá fora, então agora esse valor aqui mudou. Se essa chave estiver ligada, como eu alterei o valor aqui, ó, kEngine, alterei para vroom, ligou, então agora esse dado aqui, tá? Ele vai receber novo valor, que é esse valor aqui, tá? E eu consigo imprimir aqui, beleza? Então vamos ver isso aqui. Então vamos lá, ó, eu vou no meu console, ele tá falso, tá? Então ele não vai mostrar nada, não deve mostrar nada no meu console. Ó, eu atualizei e não mostrou nada. Agora vamos ligar a chave do carro. Se a gente for aqui colocar true, então true, assim, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó? Ligou. Significa que o meu carro ligou, certo? Ok. Outra forma também que você pode fazer, você pode negar aqui, ó, usando o ponto de exclamação. Se você fazer isso aqui, ó, você tá negando. Então ele tá ligado aqui. Só que quando você coloca o ponto de exclamação, agora ele tá dizendo, agora tá desligado. Então não deve imprimir nada, tá? Então essa é uma forma também de você fazer. Agora vamos ao else, tá? Então beleza. Ok, vamos colocar lá para false, para melhor entendimento aqui, tá? Então, false, ok. Agora vamos aqui, ó, else. Else, ok. Então, o que eu estou fazendo? Se não, ou seja, se a minha chave estiver desligada, então eu vou colocar aqui, ó. Então, agora eu vou alterar, ó, car engine, tá? Vai receber novamente o quê? Desligado. Desligado, tá? Beleza, desligado. E aqui eu vou dar o meu console.log, tá? Então, console.log para imprimir o meu car engine, que agora ele deve mostrar o resultado desligado, certo? Ok, então esse é um exemplo de você usar o if, tá? De forma normal aqui. Então eu criei uma variável, tá? Onde eu atribuí a condição se a chave está ligada ou se não. Se a chave tiver false no estado desligado, então ela vai imprimir minha mensagem aqui, ó, desligado, tá? Eu poderia até colocar aqui, ó, carro desligado, tá? Mas o meu entendimento tá ótimo. Aí aqui eu faço a condição, se key on, quem é key on? Essa variável. Então, ela vai ver esse resultado aqui. Ela vai ver se está true ou false. Se tiver true, então o meu carro vai ligar. Vroom. Aí eu imprimo aqui o resultado. kEngine, que agora eu estou pegando essa variável, que agora tem novo valor. Em vez de desligado, tem vroom. Ligou. Se não, se essa chave estiver em false, então ela pula para o else, tá? Então, aí kEngine vai receber a mensagem desligado e vai imprimir desligado. Se a gente for ver isso aqui, ó, como está em false, eu tenho lá, ó, desligado, certo? Agora eu vou ligar a chave do carro. Eu vou colocar aqui true. Ou então, simplesmente, eu posso fazer aqui também, ó, usando o ponto de exclamação, como eu falei. Agora eu estou negando, agora eu estou dizendo que ele está ligado, certo? E eu tenho lá, ó, vroom, o carro ligou, certo? Ou eu posso tirar também aqui e posso colocar aqui, ó, true, assim, beleza? Então é a mesma coisa. Então, vroom, o carro ligou.
Outra forma também de você fazer, aqui dentro, ó, aqui você coloca true, né? Aqui dentro ainda, ó, dentro da condição aqui, da expressão aqui, você faz o seguinte, ó. Ou seja, key on. Aí você coloca, se key on for igual o tipo e o valor a true, entendeu? Quem lembra disso aqui, que quando a gente usa, a gente aprendeu sobre os operadores, tá? Então, de comparação, tá? Então, de relacionais também, a gente aprendeu isso aqui no caso. Ou seja, aqui, quando eu uso um ponto, eu estou atribuindo, tá? Quando eu uso 2, eu estou comparando, igualdade. Quando eu uso 3, eu estou comparando o tipo e o valor. Então, ele está dizendo, ó, se key on for true, então ele, ó, vrum, ligou. Você viu lá, ó, ligou. Agora, se eu mudar lá para false, vamos ver o que vai acontecer. False. Agora ele está false. Então, aqui, ó, se for true, ele liga. Se não, ele vai para false. Agora ele deve pular lá pro else. Olha lá, ó, mudou. Para desligar, tá bom? Então, essa é uma forma, beleza? Ok, vamos trazer outro exemplo aqui, que é o seguinte. Imagine que é o seguinte, a gente pode trabalhar, essa aqui é a forma simples, eu vou até colocar aqui, ó. Forma simples, pode colocar assim, sem problema, tá? Simples, deixa eu colocar mais uma barrinha, que é comentário, ok. Tá, pessoal? Beleza, outra forma da gente trabalhar também, pessoal, é com o if encadeado, que a gente chama, tá? Então, essa aqui foi uma forma simples, tá? Beleza, a gente tem outra forma, que é o seguinte, eu vou até colocar aqui, ó, if encadeado. Ok, o que a gente vai fazer aqui, ó? Imagine, vamos fazer o seguinte, ó, imagine que você está em uma empresa, tá? Que existe um computador ali que apenas os administrador tem acesso ao sistema e não os funcionários, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu já vou até colocar aqui, já criar umas variáveis aqui, tá? Do tipo boolean. Então vamos colocar, eu vou colocar employer, tá? Vai receber false, ou seja, eu vou iniciar aqui meus funcionários aqui como false, tá? E vou colocar também let admin, que vai receber false, ok? False, certo? Ok, então eu iniciei essas duas variáveis, tá? Ou seja, onde tem o funcionário e tem o administrador, beleza? Então agora vamos fazer uma condição aqui, tá? Isso se chama o if encadeado. Vai ter momento que você vai fazer isso, tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ainda, eu vou criar também aqui, ó, dizer que tem permissão ou que não. Então eu vou colocar let have permission, vai receber false também, ok. Então, eu criei outra variável aqui, ou seja, eu criei 3. Uma de funcionários, outra de administrador e outra de permissão, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos usar aqui o nosso if agora. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Isso se chama if encadeado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui dentro, se admin, o que eu estou dizendo? Quando eu coloco simplesmente assim, ó, ela está dizendo, é verdadeiro? Se for verdadeiro, eu executo o código que tem aqui dentro, ok? Então, essa é a forma que a gente usa aí nessa expressão, tá? Bacana. Então, vamos lá. Então, o que é que eu fiz? Se o meu admin tiver permissão, nesse caso ele não tem permissão porque ele está falso, tá? O estado está falso. Mas se eu mudar o estado para true, esse admin vai ter permissão. Então, o código aqui ele vai rodar, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Have permission vai receber true. O que eu estou dizendo aqui agora? Que eu estou passando o meu estado agora para verdadeiro. Ou seja, porque o meu have permission aqui, ó, tá falso, certo? Agora eu vou passar, se meu admin for verdadeiro, significa que agora ele vai ter permissão. Então ele tem que ir para true, tá? Aí o que eu faço aqui? Eu vou fazer outro if aqui, tá? Porque é isso que eu quero, tá? Aí, se o admin ele tiver permissão, tá? Se for ele que logar, então a minha permissão aqui, ele tem permissão, então vai para true. Aí eu faço ainda outro if aqui dentro, tá? Ou seja, eu estou encadeando ifs dentro de ifs, tá? Ou seja, if dentro de if. Aí eu ainda faço aqui, ó. Se have permission, pronto. Só eu fazer isso aqui, não precisa colocar, ó, se for igual a true, tá? Não precisa, porque só eu fazer isso aqui, se a condição aqui for verdadeiro ou true, isso aqui já vai passar o verdadeiro ou true também. Então, o que eu estou dizendo? Se o meu have permission for true, então simplesmente eu imprimo aqui, ó. Então console.log, tá? Eu vou colocar assim, ó. A sessão tá? Então o administrador iniciou a sessão com sucesso. Mas, ok, aí é o seguinte, eu vou usar o else. Se não, então agora aqui, perceba que eu tenho dois if. Eu tenho um if aqui, ó, onde está encadeando esse outro. O else eu não vou colocar nesse if de dentro, eu vou colocar no if de fora. Aí eu uso o else, tá? Essa cláusula, a gente chama isso aqui de cláusula, tá? Então, se não, então eu coloco assim, ó, console.log, tá?
Aí eu posso colocar aqui, ó. Funcionário não tem permissão. Ok. Então, ok, vamos ver se isso aqui funcionou. Vamos lá, ó. Vou lá. Vou aqui abrir o meu navegador, beleza? Então, o que é que tá dizendo aqui, ó? Vamos tirar esse console aqui do outro aqui, tá? Que é o que tá imprimindo o resultado lá, beleza? Ok. Vamos deixar só um aqui. O que tá dizendo aqui, ó? Então, funcionário não tem permissão. Por quê? Tá? Então, significa que se o meu admin tá false, tá? Então, se o meu admin tá false, então vai imprimir isso aqui. Só que isso aqui não faz muito sentido. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que agora, porque não faz sentido, ó. Se o admin ele tiver true, aqui eu jogo ele para true, então ele vai ter acesso. Então ele iniciou, tá? Só que se ele tiver false, aqui não faz sentido eu dizer o funcionário não tem permissão, porque ainda não chegou a vez do funcionário. Então eu faço o seguinte, ó, em vez de eu colocar aqui, ó, admin false, eu vou fazer o seguinte, ó, como é o meu employer, tá? Ou seja, o meu funcionário, ele não tem permissão, e imagino que ele vai tentar entrar aqui no lugar do administrador. Então eu vou fazer o seguinte, ó, employer, significa que ele tentou entrar aqui, ó, no administrador, certo? Então ele tá falso, perceba que ele não pode. O funcionário ele não pode porque ele tá falso, tá? Aí imagine que se eu tô jogando aqui, ó, se agora eu tô jogando para dentro do meu admin, o meu employee, significa que o meu employee, que é meu funcionário, ele tá falso. Então ele não tem permissão. Então se ele não tem permissão, vai lançar esse erro aqui, ó, embaixo, ó, funcionário não tem permissão. Tá? Então tá lá, ó, funcionário não tem permissão. Agora imagine que o meu administrador aqui, agora ele sim, ele vai entrar, ó. Agora imagine que o meu administrador vai entrar. Aí eu vou passar aqui true, tá? Aí, vamos ver, ó, o administrador iniciou a sessão com sucesso. Mas beleza, pessoal, tá como vocês viram aí, ó. Então, administrador iniciou a sessão com sucesso, tá? Deixa eu salvar aqui. Ó, saiu o erro, pessoal, tá? Ó. Então, mas isso não tem nada a ver. Você pode usar do jeito que eu falei, tá? Usando sem colocar aqui true, tá? Mas beleza. Você pode também colocar aqui, ó, o ponto de exclamação que você está negando, tá? Ou então, o meu administrador tem, agora se eu tem acesso. Se eu colocar esse pontinho aqui, agora ele não tem acesso. E se a gente for ver, ó, funcionário não tem acesso. Então, significa que foi o funcionário que tentou entrar aqui, burlar o sistema, certo? Ok, isso é uma forma de você usar o if, tá? Ok. Outra forma também que você pode trabalhar com if, você pode trabalhar de muitas formas, tá? É o que chama aninhado. Como assim, ó? Imagina o seguinte, eu vou criar aqui, ó, vou criar um let num vai receber 100. Vou colocar assim, tá? Beleza. Eu faço aqui, ó, se aqui a gente vai, se vocês prestar atenção, a gente está aproveitando todo o conhecimento que a gente já aprendeu até aqui durante o curso. A gente já usou tipos, os operadores, operadores relacionais, tudo a gente já usou aqui, tá? Então a gente está usando. Então eu vou fazer o seguinte, perceba que eu declarei essa variável e esse 100, ele é do tipo number, certo? Então eu vou fazer aqui uma condição, vou verificar se ele é um number, tá? Então eu faço o seguinte, ó, se type of, tá? Quem lembra desse type of, tá? Então, beleza. Se o type of de num aqui, ó, tá? For igual. Aqui eu estou comparando 3, ou seja, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou comparando o tipo e o valor. Por quê? Esse num, ele tem tipo. Então, ele pode ser string ou pode ser número, tá? Então, nesse caso aqui, ele está no número. Aí eu faço aqui, ó. Se o valor e o tipo for do tipo number, aqui, ó, tá? Então, ele executa aqui alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Console.log. Tá? Aí eu faço o seguinte, ó. Significa que eu vou fazer, ó. Num significa que é 100, tá? Então é como se eu estivesse colocando aqui 100. Aí depois string. Aí eu faço tá? Um número. Opa, número. Ok, tá? Então, beleza. Eu tô verificando se o tipo dele é número. Então, se ele for número, ele imprime isso aqui. Se ele não for, ele pula pro else. Tá? Mas calma aí, tem mais coisa aqui, tá? Ok. Se a gente for ver isso aqui, ó. 100 é um número, tá? Mas se eu mudar isso aqui para uma string, ó. Colocar ele entre string. Então, o que vai acontecer agora? Agora não vai mostrar nada no meu console, ó. Tá vendo, ó? Ó, não mostrou nada. Por quê? Porque ele viu que isso aqui não é mais um número, então ele ignorou, ele pulou essa etapa aqui para outra, só que a outra ainda não existiu. Então, o que é que a gente não fez ainda, na verdade? Então, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente usa chamado else if. Então, a gente faz assim, ó. Else if. Só lembrando que não é junto, ó. Assim, ó. Que não vai dar erro, então não reconheça. É assim, ó. Então, o que eu estou dizendo? Ó, se o tipo de número for do tipo number, então esse número é um número. Se não, ou se, então aí ainda tem essa coisa ainda. Se não, ou se o type of, tá? Então, type of de num
tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, for diferente de número, posso fazer assim também, ou posso colocar se for igual a uma string, tá? Que a gente vai trabalhar aqui com, no caso, string e número, tá? Então, eu faço o seguinte, ó, console.log, aí eu coloco aqui, ó, num, vírgula, string é uma string, ok? Ok. Então, vamos imprimir isso aqui. Lá é um número, então ele vai verificar se for um número, ele vai rodar essa primeira instrução aqui, ó, tá? Que vai dizer que é um número, beleza? Vamos ver isso aqui. Então, ó, 100 é um número, certo? Agora, vamos colocar uma string. Agora, ele é um número, mas do tipo string. Então, ele não é número mais número mesmo, tá? Então, se eu for ver no meu console, ó, 100 é uma string. Perceba que até a coloração aqui, ó, mudou, ó. Tá, ó, a coloraçãozinha do número, tá? Se eu colocar entre número, ele vai ficar aquele violeta, né? Aquela coisinha violeta, tá? Ó, porque é um número. Então, a primeira instrução é rodada aqui, ó, tá? Mas se não, se for uma string, aí, o que que acontece? Vai pra uma string. Aqui, ó. Então, string. Mas a gente pode fazer ainda, porque a gente fez o seguinte, ó. Se não ou se, beleza. Mas se nenhuma dessas duas bater com a condição, então eu posso fazer o seguinte. Imagine que eu simplesmente declarei a variável, mas não atribuí nada pra ela. Assim, ó. Simplesmente eu fiz assim, ó. Tá? Ou seja, é nula. Então eu coloco, perceba que eu vou colocar aqui, ó. Agora, o else, tá? É aqui nesse else if, tá? Então, else, aí eu faço assim, ó. Aí eu faço o seguinte, ó, console.log, aí eu vou colocar, ó, colocar assim, ó, condição condiz, tá? Então significa que eu poderia colocar também, ó, não declarado, não atribuída, na verdade, né? Então, beleza. Ó, nenhuma condição condiz. Por quê? O que foi que fez? O JavaScript fez o seguinte. Eu declarei uma variável lá em cima, só que eu não atribuí valor, então ela é nula. É a mesma quando eu fazer isso aqui, ó. É igual a... Opa. É igual a null. Recebe null. Então, se eu tô dizendo isso aqui, null, vai dar o mesmo resultado, porque eu não tô atribuindo valor, tá? Então, null não atribui, tá? Então, ó, nenhuma condição condiz, beleza? Então, o que foi que eu fiz? O JavaScript fez o seguinte. Eu fiz aqui, ó. Se o tipo de num, que é o nome da minha variável, for igual ao tipo e o valor a number, então roda esse código aqui, ó, console.log. Eu poderia chamar uma função aqui dentro, qualquer coisa do tipo. Aí ele fez o seguinte, ó, num não é um número. Por quê? Aqui não tem nada, então não é um número. Aí ele pulou para essa outra. Se não, ou se o tipo de num for igual ao string, aí ele verifica, é string. Aí ele também não é string, então console.log. Se for uma string, ele diz, é uma string. Se não, ele pula pro último, pro else. Tá? Ou seja, aí ele diz, nenhuma condição condiz. Tá? Ou seja, essa é uma forma, tá? Outra forma também da gente usar também, a gente pode usar o seguinte, usando os objetos. Vamos praticar com o que a gente já aprendeu. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto, eu vou colocar, ó, let init vai receber false, tá? A gente hoje tá trabalhando com false aqui porque isso aqui é muito interessante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, let point, vou colocar points vai receber um objeto. Vou colocar 3 propriedades, tá? X, tá? Vírgula y, vírgula z, colocar assim. Então, o que eu vou fazer? A minha propriedade x vai receber 0, certo? A minha propriedade y também vai receber 0. A gente já aprendeu isso aqui, tá, pessoal? Como criar, tá? Objetos e array, tá? Então, receber 0 também. Ok. Então, foi o que eu fiz. Eu criei um objeto que contém 3 propriedades. Propriedade x, y e z. Ambas, todas com... iniciado com 0, beleza? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. É através desse init aqui, ó, que vai verificar o estado, tá? Dependendo do estado aqui, eu faço alteração no meu objeto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se... Aí eu coloco aqui, ó. Init. Tá? Init. Eu vou verificar se ele é verdadeiro ou falso, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele for verdadeiro, então o que é que eu vou fazer, ó? Points. Quem lembra, acessar objeto. Para você acessar as propriedades de um objeto, você coloca o nome do objeto, ponto a propriedade, beleza? Aí você faz a alteração que você quiser. Então eu vou pegar point, ponto x, significa que eu estou acessando o x, tá? E vou atribuir a ele o valor de 10, tá? Eu vou colocar um 10 aqui, ok? Eu posso colocar ponto e vírgula assim. Então o que foi que eu fiz? Se essa condição for verdadeira, se esse estado tiver true, então ele vai verificar aqui, ó, o meu if. Se ele vê que tá true lá em cima, então ele vai fazer o seguinte, ele vai alterar as propriedades, os valores das propriedades do meu objeto. Então ele point, ponto x vai receber, tá 0, então eu vou alterar para 10, tá? E vou fazer o seguinte ainda, ó, point, tá? Point, ponto y vai receber
colocar 2. Vocês vão entender a minha raciocínio aqui. Beleza. E ainda o meu point. Pessoal, só lembrando que isso aqui é muito usado, se você for trabalhar com negócio, coisa de machine learning, essas coisas tudo, é usado isso aqui, tá? Jogos, demais, muito usado. Então o meu point z vai receber, o que é que eu vou fazer aqui? Ele vai receber point.x, tá? Elevado a point, vou fazer assim, ó, point.y. O que é que eu tô dizendo aqui? A gente aprendeu sobre isso aqui, asterisco, né? Que isso aqui é elevado, tá? Então, nesse caso, é 10 elevado a 2, certo? Então, se essa condição ela for verdadeira aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, point no ponto x vai receber agora 10, e meu point, ponto y, a minha propriedade, tá? Points, ponto, a minha propriedade, vai receber 2. E o meu point z vai receber o resultado desse x mais y, tá? Ou seja, x elevado a y, elevado à potência de y. Então eu faço o seguinte, point.x elevado a point.y. Então é como se eu estivesse fazendo em outras palavras. 10 elevado a 2, beleza? Então, eu vou dar um console.log aqui embaixo. Então, console.log em quem? Em points.z. Se eu for ver isso aqui, a gente deve ter os valores aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, eu tenho que colocar para true primeiro lá, ó, tá? Eu vou colocar para true, tá? Se tiver falso, vai manter o 0 aqui, tá? Então, se eu for lá, e eu tenho 100, porque 10 elevado a 2, tá? É igual a 100, tá? A gente, inclusive, já viu isso aí em aula, tá? Beleza. E eu posso ainda colocar aqui, ó, console.log em points.x e console.log points.y. Só lembrando que esse aqui é os valores. Opa. Ponto .y. Só lembrando que esse aqui, pessoal, eu vou acessar o valor aqui, ó. Exemplo, point x, ele vai ver 10, aqui o valor, e y, 2. Agora z pega o resultado, tá? Da potência desses elevado, 10 elevado a 2, no caso, tá? Então, se a gente for ver isso aqui, a gente tem, ó, 10, como eu falei, tá? É o x, tem 10, y tem 2 e 100. Então, 10 elevado a 2, 100, tá bom? Então, você vê como é massinha? Então, a gente aproveitou nossos conhecimentos de objetos, que a gente já aprendeu, sobre tipos, operadores, tá bom? E esse if aqui a gente vai usar mais na frente, tá? Outra forma também é a gente usando o array. Vamos aplicar o if em array, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos criar aqui vou colocar um const mesmo, tá? Eu vou colocar let, vamos usar let aqui, tá? Então, let list vai receber um array. Então, eu vou colocar aqui manga, opa, vou colocar minúsculo aqui, tá? Então, vou colocar manga, tá? Vou colocar pera, pessoal, me desculpa a ortografia, eu sou horrível nisso. Pera, limão, vou colocar também uva. Quem lembra que isso aqui tem índice, tá? Uva, goiaba. Então eu tenho essa listazinha aqui. Então como que a gente usa if aqui? Dá pra fazer, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Let show list, ou seja, mostrar a lista, tá? Vai receber list, tá? Então eu tô atribuindo a minha show list a minha lista. Assim eu tenho um controle melhor no meu código, tá? Aí eu vou usar o if aqui, ó, tá? Então, ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se show list ponto length, quem lembra que tem essa propriedade length, tá? Length, for maior ou igual a 3, tá? Aqui, ó, tem um 0, 1, 2, 3, certo? Beleza, então é maior que 3, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Então eu vou pegar a list, se showList.length for maior ou igual a 4, então aqui 0, 1, 2, 3, 4, tem 4, beleza? Então list no índice 5, tá? Porque eu não vou colocar push aqui agora, tá? Então, list no índice 5 vai receber cenoura, tá? Então, assim deve dar certo, beleza? Ó, e aqui tá, ó. Então, manga, pera, limão, uva, goiaba, cenoura. Perceba que eu acrescentei ainda mais um elemento aqui dentro, tá? Então, eu posso fazer o seguinte também aqui, ó. Então, list, tá? No índice 0, quem é que tem 0? Tem manga. Vai receber agora eu vou trocar manga por beterraba. Tá? Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu consigo também alterar, tá? Porque só lembrando que objetos são mutáveis, tá? Diferente de tipos primitivos que são imutáveis, tá? Então eu consegui, ó. List no índice 0. Quem é no índice 0? Aqui, ó. Vai receber agora beterraba em vez de manga. Substituir beterraba por manga. Se a gente for ver o resultado,
E eu tenho aqui, ó, beterraba, tá vendo? Então, pessoal, foi isso, tá? Na aula de hoje a gente aprendeu sobre condicionais, tá? Muito interessante isso aqui, mas muito interessante mesmo, tá? No desenvolvimento de software. Isso aqui é quem faz o nosso código, tá? Dependendo do que você está fazendo, decidir alguma coisa, tá? Então é muito importante. Não existe software sem usar condicionais, tá? Beleza. Então, pessoal, foi isso, tá? Na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Dá um like aí, tá, pessoal? Compartilhe o vídeo com pessoas que tá precisando aprender também, tá? Tá querendo aprender, tá bom, pessoal? E até a próxima. Valeu!